maus atos dos seres humanos, pela Bíblia, não são escondidos. E por nós, os exemplos deles precisam ser bem compreendidos. Nesse capítulo 8, continuamos a ver a história de Gideão e que depois de sua morte, o povo de Israel escolheu sua sorte, vivendo em plena corrupção. Você é muito bem-vindo comigo aqui por mais um dia para estar conosco e nos prestigiar. E mais um capítulo da Bíblia em Poesia, a gente vai agora começar a estudar. Eu agradeço a minha equipe que tem agido pela fé. Especialmente eu agradeço ao meu grande amigo André. E se você não é inscrito, faça logo sua inscrição, aperte o nome inscrever-se, que fica aqui embaixo então. E compartilhe esse conteúdo com um amigo, com um vizinho ou quem sabe com seu irmão. E o capítulo 8 começa dizendo: os efraimitas foram a Gideão e a ele perguntaram: por que você assim nos tratou? Por que para nós a luta você nos chamou? E duramente o criticaram. Ele, porém, lhes respondeu: não fiz nada em comparação a vocês. O resto das uvas de Efraim não são melhores as colheitas de Abiezer? Deus entregou Oreb e Zeeb, todos eles nas mãos de vocês. O que eu fiz não pode ter com vocês comparação. Diante disso, eles pararam de expressar indignação. E Gideão, com os 300 exaustos, continuaram em perseguição. Chegaram e atravessaram rapidamente o rio Jordão. Em Sucote, ele disse aos homens que moravam ali: peço-te que providencie pão para minha tropa e também alimento para mim. E os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não está em seu poder os reis Zebá e Zalmuna, por que daríamos então pão a você? Ah, é assim? Replicou Gideão: pois saibam que eu farei quando estiverem em minhas mãos. Eu rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros. Do deserto eu os trarei então. Dali subiu para Peniel e fez o mesmo pedido, mas eles falaram a mesma coisa que os de Sucote tinham respondido. Aos homens de Peniel, ele disse: quando eu voltar triunfante, eu destruirei essa fortaleza e farei isso num instante. Ora, Zeba e Zalmina em Cacora ainda estavam, e cerca de 15.000 homens aqueles reis acompanhavam. Dos exércitos que vinham do leste, eles eram os que sobravam, pois tinham sido mortos 120.000, todos eles homens fortes, que as suas espadas portavam. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Joquebeã para os exércitos, a surpresa do exército, surpreender os exércitos que pudessem atacar então. Zeb e Zalmuna, reis de Midian, fugiram e se ajeitaram, mas aqueles homens cansados ainda perseguiram e capturaram. E a todo o exército daqueles homens, aqueles 300 derrotaram. Depois Gideão, filho de Joás, pela subida de Heres voltou, capturou um jovem de Sucote. E a esse jovem ele interrogou. O jovem escreveu para Gideão o nome de 77 autoridades que exerciam liderança por entre aquela cidade. Gideão então foi a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, de mim vocês estavam aquele tempo a zombar, dizendo: ainda eles não estão em seu poder, por que teríamos que a você e aos seus homens alimentar? Então Gideão prendeu os líderes da cidade com espinhos e espinheiros, os castigou, derrubou a fortaleza de Peniel e todos aqueles homens daquela cidade ele matou. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram na cidade de Tabor, quando por lá vocês andaram? Cada um tinha o porte de príncipe. Disseram eles a Gideão: ah, eram filhos de minha mãe, eles eram os meus irmãos. Eu juro pelo nome do Senhor que se eles tivessem poupado a vida, também eu conservaria de vocês a própria vida. E Gideão voltou para Jeter, seu filho, para que Jeter os pudesse matar. Mas como ele era muito jovem ainda, nem a espada ele quis desembainhar. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha você mesmo, Gideão, vem aqui, pode nos matar. Isso exige coragem de homem, para isso poder se realizar. Então Gideão avançou e ali mesmo os matou. E os enfeites do pescoço do camelo, que era deles, Gideão tirou. Os reis disseram a Gideão: sobre nós você deverá reinar,
tanto você como a sua descendência, pois com muita independência você veio aqui para nos libertar. Mas Gideão respondeu: sobre vocês eu não reinarei, e nem tampouco meu filho ou meu neto, porque só o Senhor é o seu rei. Mas para vocês eu faço tão somente um pedido: dos despojos dos ismaelitas, que me dê cada um de vocês um brinco. Eles o fizeram de boa vontade, e uma capa eles estenderam, e cada um dos homens pegou um brinco de ouro e jogou dos despojos que receberam. O peso dos brincos de ouro chegou a 1,5 kg, sem contar os enfeites e pendentes, as roupas e púrpura daquelas gentes e os colares dos pescoços dos camelos. Gideão usou o ouro para com ele fazer um manto sacerdotal e o colocou na cidade de Ofra, e Israel praticou por ela o mal. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E essa veio a ser uma armadilha para toda aquela família e também para o próprio Gideão. Assim Midian foi subjugado e não voltou a se erguer, e a terra teve paz por 40 anos, enquanto Gideão estava a viver. Jerubaal, filho de Joás, por meio do povo foi retirando e voltou para sua casa, onde ficou, ali morando. Uma concubina sua de Siquém, um filho para Gideão concebeu, e o nome de Abimeleque foi que a ele concedeu. E com a idade bem avançada, Gideão finalmente morreu. E depois disso os israelitas voltaram a se prostituir, ergueram Baal Berite como seu Deus e adoraram os Baalins. E esqueceram de tudo que lhes havia feito o Senhor, que tinha os livrado das mãos dos seus inimigos ao redor. E também esqueceram da família de Gideão. Eles não foram bondosos, nem lembraram dos seus feitos, porque Israel, eles eram poderosos, mas fizeram o que não deveriam ter feito. Oh, que tristeza, meus queridos. Eu acho que eu já disse aqui no canal anterior que o livro de Juízes nem deveria existir na Bíblia. Não precisava ser assim. Tantas mazelas, tanta culpa. Gideão chegou com tanto fervor, com tanta fé, provando a Deus, fazendo a parte dele. Mas agora um manto sacerdotal, uma pontinha de coisa ali para fazer o povo pecar, ele mesmo pecando. E ele acabou tendo um filho fora do casamento. A gente vai ver no capítulo seguinte quanto problema esse filho trouxe. Meu querido, precisamos ter cuidado com as nossas atitudes. Um deslize, um pecado, e a consequência pode ser trágica demais. Cuidado! Se você tiver Deus do seu lado, tiver o Espírito Santo para indicar o caminho, tudo fica mais fácil. Então que Deus te ajude, meu querido, não desista não. Logo Jesus vem e todo o nosso mal será para sempre exterminado. Enquanto isso, continue estudando a Bíblia, continue nos acompanhando por aqui e continue também sendo reavivado pela palavra do Senhor.